tá chegando aí, tem mais um minutinho, tô no aguardo. Então vamos lá, galera. Seguinte. Segunda questãozinha aí da apostila, virando a página aí. Um relógio de parede possui ponteiros das horas, minutos e segundos, com comprimentos respectivamente iguais a 24 centímetros, 30 centímetros e 30 centímetros. Determine a velocidade linear da extremidade do ponteiro das horas em centímetro por hora, dos minutos em centímetro por minuto e dos segundos em centímetro por segundo. Bom, a verdade é que tem uma coisa relacionada a relógio que o examinador não vai te dar. Ele espera que você saiba. O que é, Mal? É o período, galera. Cada ponteiro do relógio demora um tempo específico para dar uma volta, né? O ponteiro dos segundos demora 60 segundos para dar uma volta. O ponteiro dos minutos demora 1 hora para dar uma volta, 60 minutos, né? E o ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta no relógio. Então, isso ele espera que você saiba, ele não vai te dar. Então, é importante que você saiba isso, né? Então, das equações que a gente tem para calcular a velocidade linear, a mais indicada é essa aqui, porque a gente conhece os períodos dos ponteiros, teoricamente. Então, vamos começar com o ponteiro das horas, que é a primeira pergunta dele, né? Então, 2πr sobre o período do ponteiro das horas. O ponteiro das horas demora 12 horas para dar uma volta no relógio. O raio desse ponteiro, ele falou que vale 24 centímetros. Então, 2 vezes 24, 48, né? Por 12 dá 4. Né? Ou então, 24 por 12 dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, 4π centímetros por hora. Tá? O ponteiro dos minutos. Velocidade igual a 2πr sobre o período do ponteiro dos minutos. O raio vale 30 centímetros e o período do ponteiro dos minutos é de 60 minutos, 1 hora, né? Então, vai dar 2 vezes 30, 60, corta com 60, sobra π. Π centímetros por minuto. E o período do ponteiro dos segundos, né? 2πr sobre o período do ponteiro dos segundos, que é de 60 segundos. Então, 2 vezes 30 centímetros, que o tamanho do ponteiro é o raio, dividido por 60, que é o tempo de uma volta do ponteiro dos segundos. Então, 60 corta com 60, vai dar π centímetros por segundo. Chique? Entenderam aí? Alguém gostaria de perguntar algo? Tá tranquilo? Então, vamos para a próxima questãozinha. Ó. Ana Clara, quer perguntar alguma coisa? Não? Então tá, é que eu vi que iluminou aqui o seu nome, achei que você quisesse perguntar alguma coisa, perdão. Porque eu não consigo ver todos ao mesmo tempo, senão não vejo minha tela. Se eu abrir tudo na tela aqui, eu não consigo. Mas quem está aparecendo para mim aqui, eu consigo ver se abriu a tela dele, se ele quer falar alguma coisa. Então tá, pessoal, vamos para a terceira questãozinha, então. Vamos lá. 2 corredores percorrem uma pista circular partindo de um mesmo ponto com velocidades constantes.
Um dos corredores percorre um arco de 30 graus em 10 segundos. Oi? Um dos corredores percorre um arco de 30 graus em 10 segundos, enquanto o outro percorre 15 graus nos mesmos 10 segundos. Se os dois corredores partem em sentidos opostos, quanto tempo levam para se encontrar pela primeira vez? Bom, eu resolvi essa questão de 3 formas diferentes, porque problemas de encontro no movimento circular não são tão simples quanto problemas de encontro em linha reta, né? Como nós já discutimos os movimentos retilíneo uniforme e retilíneo variado, que é bem simples. Aqui, basicamente, você pode usar aquela saída das funções horárias, mas tem, às vezes, umas outras artimanhas que podem ser úteis. Por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi perceber aqui, na primeira resolução que eu fiz, que os arcos de 15 graus e 30 graus são múltiplos, né? Um é o dobro do outro. Então, eu peguei uma circunferência e dividi em arcos de 15 graus. Tá? Não ficou perfeito, mas ficou razoável. São todos arcos de 15 graus. Tá legal? E aí é o seguinte, um deles vai andar 15 graus a cada 10 segundos num sentido. E o outro vai andar 30 graus a cada 10 segundos no outro sentido. Então, 10 segundos mais tarde, esse em azul estaria ocupando essa posição. E esse aqui em vermelho estaria nessa posição. Depois de mais 10 segundos, esse cara andou mais 30 graus e esse cara andou mais 15 graus. E assim eu vou fazendo até que eles se encontrem. Um anda 30 graus, o outro anda 15 graus. E cada andada deles eu somo 10 segundos. Conclusão. Num certo momento aqui, eles vão se encontrar. Olha lá, se encontraram. Quantos segundos se passaram? A soma desses 10 aqui, né? Ou o produto do valor de um deles pela quantidade, né? Que dá 80 segundos. Então, essa é uma maneira de resolver o problema. Ô, Mal, essa maneira aí é meio trabalhosa, né? Então, mas no amor e na guerra vale tudo, né, galera? Se na hora do vestibular lá foi o que te ocorrer, por que não, né? Quem sabe? Vamos pensar numa outra maneira de fazer. Então, quem quiser tirar um printzinho dessa tela aí ou bater uma foto, eu vou mudar de tela agora. É a mesma questão, só que agora eu vou fazer de uma outra maneira. Como nós sabemos, né, um deles vai andar 15 graus a cada 10 segundos e o outro vai andar 30 graus a cada 10 segundos. O que eu posso presumir que a velocidade de um deles é 1,5 graus a cada segundo e a do outro é 3 graus por segundo. Né? 15 por 10 dá 1,5 e 30 por 10 dá 3. Agora, como nós vimos, eles vão se encontrar. Né? Esse aqui, o vermelhinho, vai andar no sentido anti-horário, no meu desenho, né? O azul vai andar no sentido horário e eles vão se encontrar. Se eu prestar atenção, eu vou perceber que o ângulo descrito pelo azulzinho, somado com o ângulo descrito pelo vermelhinho, dá 360 graus, uma circunferência inteira. Então, uma outra saída seria propor isso. Ó. O deslocamento angular do carinha que eu chamei de A, que é o de vermelho aí, e o deslocamento angular do B, que é o carinha de azul, somados dão um ângulo de 360 graus. 360 graus. Por outro lado, a gente aprendeu na teoria agora de pouco que a velocidade angular pode ser trocada por ômega, o ômega pode ser ΔΦ, que é o ângulo descrito, pelo tempo. Se a gente isolar o ângulo, vai ficar o ângulo igual ômega vezes o tempo. Então, eu posso trocar o ângulo descrito pelo sujeitinho A, que é esse vermelhinho, por ômega A vezes o tempo. E eu posso trocar o ângulo descrito pelo B, que é o azulzinho, por ômega B vezes o tempo. E aí? Bom, aí o ômega A vale 1,5, o ômega B vale 3. Então,
1,5 ΔT mais 3 ΔT igual a 360. 4,5 ΔT igual a 360, ΔT igual a 80. Chega na mesma resposta. Tá legal? Então, é uma outra maneira de fazer o problema. E ainda, nós temos a saída por função horária do espaço angular. Porque como nós estamos trabalhando com ângulo, vai ter que trabalhar com a função horária angular, né? Então, vou mudar de tela. Quem quiser ir dar um printzinho ou bater uma foto. It's the moment. Quer dizer, este é o momento. Olha só. Aula bilíngue pelo preço de aula em português. Dois corredores, tal, tá ali. A gente já sabe que a velocidade de um deles é 1,5, a velocidade do outro é 3. Mas quando eu vou fazer por função horária, aí tem toda uma preocupação com quem está em movimento progressivo, quem está em movimento retrógrado, porque aí as velocidades têm que combinar com o sentido do movimento. Eu posso chamar, por exemplo, essa posição inicial desse cara aqui, ó, de 0. Mas eu não posso chamar a posição inicial desse cara de 0, porque esse cara vai andar no sentido contrário da circunferência, então ele vai sair do 360 e vai andar para cá, ó, 350, 340, 330, enquanto o outro vai andar no sentido que os ângulos crescem. 0, 10 graus, 20 graus, 30 graus, tal. Num certo momento, os dois vão estar no mesmo ângulo aqui, eles vão se encontrar. Por outro lado, se andar nesse sentido aqui para mim é progressivo, porque os ângulos crescem, andar no sentido contrário é retrógrado, porque os ângulos decrescem. Então, eu vou ter que meter um sinal de menos aqui nesse aqui, um sinal de mais nesse daqui. E aí, como é que fica a função horária de cada um deles, né? O A, para mim, é esse vermelhinho aqui. Então, o S0 dele, que é o ângulo inicial aqui, é 360, e a velocidade dele é menos 1,5. O B, para mim, é o azulzinho aqui. O azulzinho tem um ângulo inicial de 0 graus e a velocidade de 3 graus por segundo. Então, as posições angulares deles são regidas pela função 3t. No momento que eles estão aqui juntos, né, eles vão estar no mesmo ângulo da circunferência. Imagina, um deles andou a favor da trajetória, o outro andou contra a trajetória, no momento eles se encontraram. Isso significa, então, que eles estão no mesmo ângulo. Sei lá, vamos supor, aqui o local de encontro vai ser o ângulo 240 graus. Então, esse aqui andou 240 graus, esse aqui voltou para 240 graus. Então, eles vão estar no mesmo ângulo na hora do encontro. Então, o ângulo que o A vai estar ocupando é igual ao ângulo que o B vai estar ocupando. Tá? E aí, então, a função horária angular do A é 360 menos 1,5, do B é igual a 3t. Resolvendo, vai dar t igual a 80 segundos. Então, veja, é uma outra maneira de fazer a mesma questão. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Então, fica aí essas 3 sugestões aí para resolver uma situação dessa espécie aí, tá? Agora, a quarta questão aí é o seguinte. Dois móveis A e B percorrem uma pista circular em movimento uniforme. Os dois móveis partiram do mesmo ponto e no mesmo sentido, com velocidades de 1,5 radiano por segundo e 3 radianos por segundo, respectivamente. O móvel B, porém, partiu 4 segundos após o A. Calcule o intervalo de tempo decorrido após a partida do A, no qual B alcançou o A, letra A, pela primeira vez. Letra B, pela quarta vez. Então, vamos com calma aí, que o andor é de barro, né? Então, ó, a situação é essa aí. Os dois móveis vão sair do mesmo lugar,
andando no mesmo sentido. Então, eu propus aqui sentido horário. Só que, galera, o móvel A sai na frente e o B só vai sair 4 segundos depois. Então, eu fiz uma animação, vamos ver se ficou a contento de vocês aí. A ideia é assim, ó, o A tem velocidade de 1,5, o B tem 3. E aí, então, o tempo do A eu vou chamar de T, e o tempo do B eu vou chamar de T menos 4, porque o B tem 4 segundos a menos de movimento do que o A. Né? Ou seja, o A já estava andando, fazia 4 segundos, quando o B saiu. Então, a animação é a seguinte, ó. O A saiu, dali 4 segundos sai o B, e ele acaba alcançando o A. Esse é o primeiro encontro deles. Ó. Ficou legalzinho, não ficou? Vou dar um repeteco aqui. Ó. O A sai, aí dali 4 segundos o B parte e alcança o A pela primeira vez. Então, aí é o primeiro encontro deles. Conseguiram entender a lógica da coisa? Então, vocês perceberam que os dois saíram do mesmo lugar, eu posso chamar esse lugar de zero, os dois andaram no mesmo sentido, e agora os dois estão no mesmo local, entendeu? Tanto fisicamente aqui, a posição linear, quanto o ângulo. Se os dois saíram daqui, eles descreveram a mesma posição angular até chegar ali. Então, eu posso colocar função horária do A. Φ0 do A mais ômega A vezes T. Eu estou chamando o local da saída de zero, portanto, o Φ0 do A aqui ó, vale zero. O ômega vale 1,5. E o T do A eu chamei de T. Agora, para o móvel B, a função horária dele é φB mais ômega B vezes B. O B também saiu da mesma posição do A, então vou chamar de zero também. Só que o ômega B vale 3 e o tempo vale T menos 4. Então, ficaria assim. Isso aqui é zero, o local da partida, eu estou chamando de zero. Esse 3 é da velocidade angular e o tempo do B é T menos 4. Ele tem 4 segundos a menos que o A. Então, aplicando distributiva aqui, você vai ter 3T menos 12. Na hora do encontro, os dois estão no mesmo local. Então, a posição angular do A é igual à posição angular do B. Ou seja, 3T menos 12 igual a 1,5T. Aí passa isso aqui para lá, passa o outro para cá, isola então quem tem T de um lado, quem tem do outro, vai ficar 12 por 1,5, né, que é 8 segundos. Pessoal, até aí alguém quer perguntar alguma coisa? Legal. Agora, é o seguinte, nós já temos aqui, então, o primeiro encontro deles. Ó. Agora, quando é que eles vão se encontrar pela quarta vez? Bom, quando o B alcançar o A mais 3 vezes, né? Porque já teve um encontro. Então, aqui é o primeiro encontro. O quarto encontro corresponde a mais 3 encontros. Tá? Só que agora, veja, agora os dois estão saindo do mesmo lugar. Tá? A partir do primeiro encontro, os dois saem do mesmo lugar. Está aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos lá, vai. Ó. O A é mais lento que o B. Então, ó, segundo encontro. E aí vai. Terceiro encontro. E aí, então, o quarto encontro. Sacou? Vou fazer de novo. Eles tinham se encontrado pela primeira vez aí. Então, aí já é o primeiro encontro. Para se encontrar pela quarta vez, precisa rolar mais 3 encontros. Então, o A é mais lento, o B vai mais rapidinho. Então, segundo encontro. Aí vem o terceiro encontro. E, por último, então, o quarto encontro. Então, tá aí. Só que agora, gente, eu não posso falar que eles estão na mesma posição angular. Mas por quê, Mal? Porque o B deu mais voltas do que o A. Olha só. Primeiro, eu quero que você preste atenção só
no A. Conta quantas voltas o A vai dar, só fica de olho no A, até o quarto encontro. Ó. O A, ele vai completar uma volta agora, ó. Uma. O B, aliás, o A vai completar a segunda volta agora. E o A vai completar a terceira volta agora. Então, quantas voltas o A deu até o quarto encontro? Ele deu mais 3 voltas. Agora vamos ver o B. Agora se concentra na bolinha do B e conta quantas voltas o B deu, né, ao longo desse tempo aí. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o B deu o dobro de voltas do A. Ou seja, o B, angularmente falando, deu 3 voltas a mais que o A. Tá? Por isso, há uma diferença angular entre eles. A diferença é de 3 voltas. O B tem 3 voltas a mais que o A. Então, agora eu não posso falar mais que eles estão no mesmo lugar. Eu vou ter que dizer que o B tem 3 voltas a mais que o A. Cada volta é um ângulo de 2π radianos. Então, o B tem 6π radianos a mais do que o A. Deu para me entender? Eu consegui ser claro? Será que a animação ajudou? Deu para entender aí? Alguém tem alguma dificuldade em entender? Renan, ficou claro isso aí, Renan? Ficou mal. Luiz, quer perguntar alguma coisa ou ficou claro isso aí para você? Luiz não quer falar comigo. Ana Clara, você entendeu isso aí? Ana Clara também não quer falar comigo. Então tá bom. Então é o Ô, seguinte. Mal, Oi. essa é a resposta da B, então? Eu vou começar a desenvolver agora, porque as funções horárias do A e do B, né? A gente já tem, é só colocá-las aqui agora. Ó. Função horária do B, 3t menos 12. E função horária do A, 1,5t. Né? Então, a diferença entre a posição do B e a posição do A tem que dar 3 voltas. Tá? Então, aí, ó, você vai pegar aí, ó, 3t menos 1,5 dá 1,5t. Aí passa o 12 para lá, vai somando, vai ficar 12 mais 6π. Aí você pode passar 1,5 dividindo. Então, aí você vai chegar na resposta. 12 por 1,5 dá 8 e 6 por 1,5 dá 4. Então, 8 mais 4π segundos. Essa é a resposta, Marina. Obrigado, Mal. Mas você entendeu? Sim, Muito louco, né? Você achou que a animação ficou legal? Deu para visualizar direitinho? Eu não sei como é que ficou. ela passa para Você vocês. deve ter dado um trabalho para fazer isso, Para hein? sincronizar? Não deu. Sabe por que não deu? Porque esse problema é muito fácil. Sabe por que é fácil? Porque a velocidade de um, Marina, é o dobro do outro. Então já dá para prever que um vai dar 2 voltas enquanto o outro dá uma volta só. Percebeu? Entendi. Detalhe interessante. Mas assim, você tem que ter uma certa experiência com o PowerPoint para poder fazer isso daí, né? Senão você não faz, né? Então, eu estou me valendo aí da minha experiência, que eu já trabalhei numa empresa que era muito tecnológica, anos atrás, e usava-se muito o PowerPoint. Então, estou me valendo dessa experiência aí e está me ajudando assim a levar para o aluno um pouco mais de visual daquilo que eu tenho que fazer ele enxergar. Então, tá bom. Pessoal, essa era a última questão de movimento circular do caderno 1. Agora, vocês, por favor, peguem o caderno 2. Eu não sei em que página começa o caderno 2, a movimento circular. Só que as 2 primeiras questões é de um outro tema que eu vou discutir logo mais ainda hoje, que é o circular variado. Mas tem ainda, virando a página assim, 2 questões, que é a 3 e a 4, que são de movimento circular uniforme. Então, se vocês puderem, alguém abrir o caderno 2 e me falar onde que está, em que página que está, vai ficar mais fácil.
559. 559. Já é essa questão 3 da FUVEST aqui, né? É isso? Isso. Legal. Bom, então, ó, página 559 do caderno 2. Um disco de raio R gira com velocidade angular ômega. Na borda do disco está presa uma placa fina de material facilmente perfurável. Um projétil é disparado com velocidade v em direção ao eixo do disco, conforme mostra a figura, e fura a placa no ponto A. Enquanto o projétil prossegue sua trajetória sobre o disco, a placa gira meia circunferência, de forma que o projétil atravesse, mais uma vez, o mesmo orifício que havia perfurado. Considere a velocidade do projétil constante e sua trajetória retilínea. Qual é o módulo da velocidade v do projétil? Então, vamos lá. Imagina se você estivesse olhando esse disco de cima, tá? Então, você veria isso. E esse pontinho vermelho aqui, para mim, é o ponto A que ele cita aqui. E essa bolinha preta é o projétil. Então, no primeiro momento, o projétil fura a plaquinha no ponto A. E aí, o que vai acontecer? O projétil vai continuar o caminho dele aqui, ó, por cima do raio, perdão, do diâmetro do disco, e a plaquinha vai dar meia volta. E quando ela chegar lá do outro lado, o projétil passa por dentro desse furo que ele fez. Então é algo assim, ó. Tá? Estou fazendo bem devagarinho para poder enxergar. Se fizer rápido demais, não dá. Entendeu a lógica da coisa? Então, enquanto o projétil caminha em cima do diâmetro, o ponto A dá uma volta, dá meia volta na circunferência e encontra o projétil do outro lado. Tá legal? Então, a ideia é a seguinte: o projétil tem velocidade constante. O projétil, olha lá, considere o projétil com velocidade constante. Então, para eu achar a velocidade do projétil, eu tenho que fazer ΔS por ΔT, movimento uniforme. Tá? O ΔS eu já sei. Por quê, Mal? Porque ele vai andar ao tamanho do diâmetro da trajetória. Se o raio é R, então o deslocamento do projétil é 2R. Tá? O que eu não sei é o tempo. Mas eu sei que o ponto A aqui, a nossa plaquinha, está girando no sentido horário e ela vai dar meia volta no mesmo tempo que o projétil vai andar essa distância que é o diâmetro, né? Então, se eu calcular o tempo de meia volta da plaquinha, eu calculei o tempo que o projétil demorou para andar o diâmetro. E como que eu vou calcular o tempo para meia volta da plaquinha? Uma saída é pensar o seguinte: a velocidade angular pode ser o ângulo descrito pelo tempo. Então, o ângulo descrito foi π, porque a plaquinha deu meia volta na circunferência, e a velocidade angular dela é ômega. Isolando o tempo, então, o tempo para a plaquinha dar meia volta é π sobre ômega. E esse é o tempo também que o projétil levou para andar o diâmetro, que é 2R. Então, para o projétil, ó, velocidade é ΔS por ΔT. O ΔS é 2Rs, que é o diâmetro, e o tempo é π sobre ômega. Então, aplicando aí produto dos meios extremos, vai dar 2ômega-r, ou 2R ômega, sobre π. Tá legal? Esse problema é um problema da FUVEST que ele adaptou. A adaptação que ele fez foi tirar as alternativas, que a pergunta é a mesma. Tá? Mas tinha lá as alternativas A, B, C, D e E, que é da primeira fase da FUVEST, e foi o que ele fez, mais nada. A questão é a mesma. Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então vamos para a última questãozinha de movimento circular uniforme da apostila, que é essa aí da bicicleta. A apostila, página aqui, é o que eu marquei. Na anterior não tinha marcado? Eu tinha, olha aqui, eu sou bobão.
Estava aqui, ó, apostila 2, página 559. Ei, Maurício! Então, a próxima agora é a questão 4. A bicicleta da figura a seguir desloca-se com velocidade constante de 30 metros por segundo, que é a velocidade de um ponto da periferia do pneu traseiro e de um ponto da periferia do pneu dianteiro. Quer dizer, ele está falando que a velocidade do móvel, no caso a bicicleta, está associada à velocidade, né, com que o pneu está girando, a velocidade linear, a velocidade que ele está em contato com o chão. Determine a frequência em hertz com que o ciclista deve estar pedalando. Bom, o que nós temos é uma combinação dessa espécie, né? Vamos lá. Você tem o pedal, que está ligado nessa engrenagem aqui para mim. Você tem a catraca, que está ligada nessa engrenagem aqui para mim. E você tem a roda, que é o amarelo aqui, que está no mesmo eixo da catraca. Então, você tem dois tipos de combinação. A combinação entre a roda e a catraca é de mesmo eixo. Então, como você está vendo aí, elas dão voltas na mesma frequência. Tá? A frequência de rotação da roda é igual à frequência de rotação da catraca. Já a catraca e o pedal, o disco do pedal, eles estão ligados perifericamente. E aí, os raios e as frequências são inversamente proporcionais. A teste deve estar dando para você perceber aí. O pedal dá uma volta mais lenta, mas a catraca dá uma volta de mais frequência. Né? Aqui tem menos frequência, lá tem mais frequência. Tá? Bom, então, vamos por partes. Eu sei a velocidade linear da bicicleta aqui, da roda da bicicleta. Essa velocidade linear me permite calcular a frequência com que a roda da bicicleta, que é esse amarelo, está girando. Então, vamos lá. Frequência da roda traseira. V igual a 2πrf, porque eu tenho o raio, eu tenho a velocidade e eu posso achar a frequência da roda traseira. Tá? Então, 30, que é o valor da velocidade, está aqui no texto, velocidade periférica da roda traseira. 0,75 é o diâmetro. Então, eu peguei aqui, ó, 2 vezes o raio, tá vendo? Ó, e troquei pelo diâmetro. Bom, mas por que você não colocou 75 centímetros? Porque a velocidade está em metro por segundo, parceiro. Então, tem que trabalhar aqui em metro. Então, eu troquei 2R, que é o diâmetro, por 0,75. E eu vou achar a frequência com que a roda traseira está girando. Então, a frequência é 30 dividido por 0,75 π. Né? Dá para dar uma melhorada nisso? Porque 30 dividido por 0,75 vai dar 40. Então, 40 sobre π hertz. Até aí, beleza, pessoal? Acontece que se eu encontrei a frequência da roda traseira, eu encontrei também a frequência da catraca, porque os dois estão no mesmo eixo. Logo, elas têm a mesma frequência. Então, a frequência da catraca é igual à frequência da roda traseira. 20 sobre π, não. 40 sobre π. Opa, deixa o Maurício corrigir aqui. Espera aí. Aqui. Quarenta sobre π. Agora sim. Uhul! Passou agora. 40 sobre π. Que a frequência da catraca e a frequência da roda traseira são iguais, porque elas estão no mesmo eixo. Beleza? Agora, entre a catraca e o disco, tá? A relação é que raios e frequências são inversamente proporcionais. Então, você pode escrever que a frequência do pedal está para a frequência da catraca, assim como o raio da catraca está para o raio do pedal. Está percebendo a inversão? Né? Num dos lados coloquei pedal, catraca. No outro, catraca, pedal. Tá? E aí nós temos aqui, ó, o raio da catraca é 7,5.
o raio do disco do pedal é 15, que é metade do diâmetro, né? E a frequência da catraca também conhecemos. Quer dizer, a única incógnita que sobrou aqui é a frequência do pedal. Então, trocando os valores, ó, frequência do pedal dividido pela frequência da catraca, que é 40 sobre π. Tá vendo? O raio da catraca é 7,5 e o raio do pedal é 15. Então, multiplica em cruz aí, você vai encontrar, então, porque isso aqui dá meio, né? Tá? 40 sobre π vezes meio, que vai acabar dando como resposta, então, 20 sobre π hertz. O cara podia ter trocado o π por 3 aí para facilitar a nossa vida, né? Mas é bem a carinha do poliedro. Pessoal, ficou claro aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Bom, a gente teria mais 3 minutinhos de live agora. Eu ia propor fazer alguma questão da apostila, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a questão número 11, no livro 1, na página 105. Ó, eu fui todo organizado e eu mesmo, na hora de dar aula, não prestei atenção na minha organização. Olha aí. É o livrão Feliz, página 105, questão 11. Questãozinha da FUVEST aí, ó. Um sistema binário isolado é formado por duas estrelas, A e B, que giram ao redor de um centro comum C, em órbitas circulares de raios RA e RB, respectivamente. Estão animadas com velocidade de translação VA e VB, conforme mostra a figura. A relação VA sobre VB vale. ABCD ou E. Moçada, eu busquei na internet uma animação, um GIF animado, para fazer esse negócio aqui. Eu poderia ter feito a animação, mas eu gostei dessa aqui, ó. Essa animação... Ih, a animação não está funcionando. A animação não está funcionando. Ih. Pisaram na bola comigo, a animação parou de funcionar. A animação seria, então, as duas estrelas girando aqui, ó. Putz, parou. Em torno de um centro. Então, o interessante dessa questão é você perceber que as estrelas, elas giram as duas em sentidos iguais, né? As duas estão no mesmo sentido, tá? Em torno do mesmo centro aqui, ó. Então, se eu prestar atenção aqui, eu peguei só um pedaço dessa trajetória. A estrela B saiu daqui e veio até aqui, a estrela A saiu daqui e veio até aqui. Eu consigo perceber que, pegando esse pedacinho da trajetória, elas descrevem ângulos iguais, ó, e no mesmo intervalo de tempo. Então, se as estrelas binárias descrevem ângulos iguais no mesmo intervalo de tempo, elas têm a mesma velocidade angular. Então, propondo que o ômega A tem que ser igual ao ômega B, porque dá para perceber isso, né? E trocando ômega por V sobre R, né? Porque V é ômega R, então ômega é V sobre R. Então ficaria VA sobre RA, VB sobre RB. E aí, então, é só isolar o VA sobre VB, que ele pediu. VA sobre VB vale RA sobre RB. Alternativa correta aí, letra B de banana. E a nossa live está se encerrando nos próximos segundos. A gente retoma daqui a meia hora, que está marcado para as 4 horas, então um tempinho maior para fazer cocô, até se for o caso. E fica com o livro na mão aí que eu vou resolver mais algumas questões do livro antes de ir para o último assunto, que é MCUV. Beleza? A gente já se vê daqui a pouquinho.